figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a você que está conectado com este vídeo. Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos de 17 ao 19, onde a palavra de Deus diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre minhas alturas. Amém? Minha gente, o profeta Abacuque atuou no período pré-exílico, ou seja, antes que o reino de Judá fosse para o exílio dos caldeus. Assim sendo, Abacuque fora contemporâneo do profeta Jeremias, do profeta Naum, do profeta Sofonias. Inclusive acreditam alguns historiadores que o profeta Abacuque conheceu o profeta Daniel quando ainda era menino, entre os nobres de Judá. Abacuque era da tribo de Levi, e Abacuque era um homem culto, inteligente, tinha uma erudição formidável e era um homem polivalente, executava várias funções. Abacuque era sacerdote, Abacuque era ministro de música do templo em Jerusalém, Abacuque era cantor, compositor, poeta, instrumentista e profeta. Alguns pensam que Abacuque vivia uma crise em sua fé, pois Deus havia de usar os caldeus, ou seja, os babilônios, como chicote para corrigir as desobediências dos judeus. E os judeus questionavam a Deus como que um povo ímpio, um povo cruel, um povo sanguinário, muito mais injusto do que eles, seriam usados para corrigi-los. Mas acredita-se que Abacuque não vivia uma crise de fé. Abacuque, ao questionar a Deus, na realidade ele estava usando a técnica de um entrevistador que fazia a Deus as perguntas que o povo queria fazer. E ele fazendo essas perguntas, ele obtinha então de Deus a resposta. E Deus vai e confirma: os judeus irão para o exílio dos caldeus. Assim confirmado, Deus também diz que no tempo oportuno, os caldeus que feriram com uma vara os judeus também seriam punidos. E ao invés de crise na fé, Abacuque então expressa com toda a clareza, com toda a firmeza, a robustez de sua fé. E isso nós vemos nos versículos que nós lemos aí. No verso 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva nos parreirais, ainda que não haja azeitonas nas oliveiras, ainda que não haja trigo no campo, ainda que não haja ovelhas nos apriscos, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E ele elenca pelo menos 3 motivos. Primeiro, verso 19 aí: porque o Senhor é a minha força. Segundo, o Senhor firmará os meus pés como os pés das servas. Servas são aqueles cabritos selvagens que escalam
montanhas escarpadas nas rochas e não caem, tem firmeza nos pés, consegue equilíbrio. Ele diz, primeiro porque o Senhor é a minha força, segundo porque o Senhor firma os meus pés como os pés das servas, e terceiro porque Ele me faz andar nas minhas alturas. Amém? Olha a firmeza e a robustez da fé do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva nos parreirais, ainda que não haja azeitonas nas oliveiras, ainda que não haja trigo nos campos, ainda que não haja ovelhas nos apriscos, ainda que não haja gado nos currais, mesmo assim, com toda esta crise, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glórias a Deus por isso. Resumindo tudo isso, ele está dizendo, mesmo nas situações mais extremas, Deus cuida de mim, eu confio em Deus e Deus me põe por cima da situação. Amém? Quais lições nós podemos tirar daí de forma prática para a nossa vida pessoal? Eu anotei pelo menos 3, entre muitas outras, pelo menos 3 eu elenquei aqui. Primeiro, a desobediência a Deus gera disciplina, gera correção. O povo havia desobedecido a Deus ao extremo, havia passado de todos os limites. Então Deus precisa disciplinar o seu povo. Só que a disciplina de Deus, a correção de Deus, tem como propósito sintonizar a nossa vida com a vontade divina. Por isso que a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama e que o tem por filho. Segunda lição que nós aprendemos aqui é a seguinte: o rigor da disciplina fortalece a nossa fé, como nós vemos no versículo aí 17. O profeta fala que mesmo que as consequências do exílio possa destruir toda a economia, possa levar a economia de sua nação à bancarrota, à falência, que haja repercussão social de forma generalizada, ele diz, ainda assim, eu continuarei crendo no Senhor. Todavia, eu me alegrarei, diz ele, mesmo com todas essas dificuldades de uma economia quebrada na nação, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está querendo dizer, eu exultarei no Deus da minha salvação, é como ele estivesse dizendo, eu vou escapar, eu vou vencer, eu vou sobreviver a esta crise. Terceira lição que aprendemos aqui é que nos momentos de fraqueza, Deus é a nossa força. É o que ele diz aí no versículo 19, o Senhor é a minha força. Na minha fraqueza eu ganho a robustez do Senhor, porque o Senhor é a minha força. O Senhor fortalece os meus pés. O Senhor não me deixa cair. E mesmo no momento de dor, no momento de angústia, no momento de desespero, de uma nação quebrada, de uma nação destruída, quando todos pensam que eu vou cair, eu continuo em pé, os meus pés são fortes. Quando todos pensam que eu estou por baixo, Deus me coloca por cima. Deus me fará andar sobre as minhas alturas. É o que a palavra de Deus nos propõe. Quando Deus está no comando da nossa vida, quando a nossa vida está em sintonia com Deus, nós realmente somos mais do que vencedores. Isso quer dizer que o mal vai passar, que nós vamos dar a volta por cima, e melhor, e agora corrigidos, nós vencemos e estamos em sintonia com a vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus nos propõe nesse texto. Em Deus nós sempre somos vencedores. E Romanos vai dizer que não só vencedores, não existe uma palavra mais forte do que vencedor, né? Então nós somos mais que vencedores. Amém? Vale a pena
receber a disciplina de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela bênção da Tua palavra. Ela, por si só, tem força para falar ao nosso coração e transformar vidas. Que todos que assistirem esse vídeo possam ser abençoados, impactados pela força da Tua palavra e ter a força suficiente para vencer os momentos de crise, sejam elas quais forem, Senhor Deus. Abençoe também os nossos familiares, aonde estiver cada um, que a Tua palavra alcance o coração da nossa família e transforme essas vidas, e que também, meu Deus, o Teu povo possa continuar firmes e, se necessário for, de receber a disciplina do Senhor, que permaneçam firmes, sabendo que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, e o propósito da disciplina é sintonizar a nossa vida com a Tua vontade. Se necessário for, que venha sobre as nossas vidas a disciplina do Senhor. E todos os que creem em nome de Jesus possam dizer amém e graças a Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.